Eu peço graça a Deus para falar sobre a evolução da crise política no Brasil neste mês de maio. Nós estamos em 2020. O mês começou quente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está nitidamente numa situação muito desconfortável. Ele está tentando pedir à sua militância que se manifeste. Ele tem necessidade de mostrar esses dois apoios que ele está tendo, o povo e as Forças Armadas. No que diz respeito ao povo, ele está enfrentando essa pandemia e a opinião geral, que é uma opinião mundial, um espírito mundial de quarentena, de obrigação das pessoas de ficarem em casa e evitarem aglomeração. Com isto, aqueles que vão participar de alguma manifestação a favor dele estão desobedecendo a essas regras e isto o está incomodando. Ele não consegue ver muita gente, até que neste último domingo parece que ele ficou alegre em ver a quantidade de pessoas, mas lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, mas ainda é um número significativamente pequeno. Ele precisava de uma manifestação completa no Brasil para justificar uma medida de exceção, como uma intervenção militar. Mas o povo impedido pela pandemia, que tem crescido, que tem aumentado, isto faz com que ele não tenha visibilidade desse povo que o apoia. As redes sociais não são auditadas. A grande mídia, uma grande parte dela não divulga essas coisas, de forma que a nação não sabe que ele está sendo apoiado por muita gente. Ele precisa de demonstrar isto e não está conseguindo. Por outro lado, a outra grande batalha dele é exatamente dentro de casa, nas Forças Armadas. Ele precisa manter um controle dentro das Forças Armadas e, basicamente, eu vou separar os militares. Militares no Brasil nunca foram aguerridos e com vontade de fazer nada, sempre foram mais acomodados, para usar um termo assim compreensível, foram acomodados, só agem quando tem que agir mesmo. E ele está tentando manter uma hegemonia sobre os militares, mas existem basicamente dois grupos: aqueles que estão com ele com ideologia de direita e dispostos a tudo, a uma luta, mas existe uma parte que pode ser significativa e ninguém sabe, daqueles que eu diria assim, os militares maçons, que querem o poder pelo poder. Eles não estão com ideologia, não estão dispostos a golpe nenhum, não estão dispostos a fazer guerra nenhuma. Eles querem manter uma posição e apenas se manter nessa posição. Esse grupo é bem representado pelo general Mourão, o vice-presidente, e que tem no general Santos Cruz, que já foi exonerado pelo presidente Bolsonaro, um porta-voz. O Mourão não pode ficar falando muita coisa, mas o Santos Cruz fala por ele e basicamente critica o governo. Agora, dentro das Forças Armadas, o presidente está tentando se fazer apoiar daqueles que estão com ele para o que der e vier. Mas existe um grupo grande que está aí falando o seguinte: as Forças Armadas não são do presidente, as Forças Armadas são do Estado, as Forças Armadas não são para ir contra as instituições, as Forças Armadas são para manter as instituições. E a situação, então, ficou bastante desconfortável para o presidente, porque ele está ameaçado, acusado, e a gente vê que a corda está estourando, porque tem pouco tempo para a corda estourar contra ele pelo Judiciário. O Supremo Tribunal Federal hoje tem um poder quase divino aqui
no Brasil. É uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário. O Brasil vive essa ditadura. Os outros poderes funcionam se a justiça deixar. A justiça faz qualquer coisa no Brasil, gera leis. Essa última lei do orçamento de guerra foi gerada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois foi endossada por senadores, mas ela foi gerada pelo STF. Então, no Brasil, o STF legisla, o STF executa, o STF manda abrir inquérito. Não era para isso. O judiciário não é para isso. Mas, infelizmente, extrapolando, o judiciário está legislando. Por exemplo, a homofobia já estabeleceu como lei, embora não exista essa lei, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu. Portanto, o judiciário está com poder megalomaníaco, é algo colossal, é uma ditadura do judiciário. O presidente está todo amarrado. Agora, alguns ministros resolveram atacar diretamente o presidente. Outros prefeririam ir mais devagar, mas o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Celso de Mello resolveram atacar diretamente o presidente e querem a cabeça dele, querem tirá-lo do cargo imediatamente. O presidente, não aguentando mais, explodiu e fez aquela declaração de guerra. Disse, olha, a acusação contra mim não é contra mim, é contra o executivo todo. O executivo está unido. Eu já tenho dito isso. E nós estamos unidos em um só propósito, tirar o Brasil de onde se encontra, ou seja, debaixo da ditadura do judiciário. As Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da verdade. Estão do nosso lado também. Deus acima de tudo. Quanto aos algozes, esses ministros do STF, eu peço a Deus que não tenhamos problema esta semana. Ele deu uma semana de prazo, a semana que estamos vivendo, porque já chegamos no limite. Não tem mais conversa. Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Uma ameaça será cumprida a qualquer preço, ou seja, a força das armas. E ela tem dupla mão, não é de uma mão só, não. Bom, a ameaça ficou mais do que clara. Ele conseguiu, talvez debaixo dessa ameaça, mudar a chefia da Polícia Federal, que era toda ligada ao seu Alexandre de Moraes, através do superintendente que virou diretor interino, Disney Rossetti. E a Polícia Federal não estava do lado do presidente, estava, na verdade, conspirando contra ele no tempo do ministro Sérgio Moro. Ele conseguiu tirar o Sérgio Moro, conseguiu estabelecer a nova chefia e agora respirando um pouco, mas ainda está muito ruim para ele, para o presidente, porque o Supremo Tribunal Federal está contra ele. O Supremo Tribunal Federal tem um poder quase divino no Brasil, uma impunidade quase total de seus ministros e uma força tremenda. E a qualquer momento eles podem se unir e resolver tirar o presidente, declarando o presidente criminoso. Estão investigando um monte de crimes do presidente, dos filhos, da família dele. A situação está bastante desconfortável para o presidente. E então ele deu essa palavra, declaração de guerra, um desafio. E estamos correndo essa semana. Eu estou falando isso sentindo o peso de Deus para nós estarmos orando e jejuando pelo presidente. Agora, trocado mais em miúdos, vamos supor que a situação não caminhe na direção dele, ele tem que fazer cumprir a qualquer preço o que ele entende por cumprimento da Constituição. Porque o que nós estamos vendo até agora é que o que vale é o entendimento do STF do que é a Constituição. O presidente diz, nós vamos entender do nosso ponto de vista o que a Constituição diz, então nós vamos agir, depois de passada essa semana. Nós estamos em uma semana crítica, não só pelo vírus, mas existe uma campanha de tornar essa semana crítica por causa do vírus, para que as pessoas fiquem em casa e não vão às manifestações a favor do presidente.
A Prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu uma lei proibindo manifestações de carreatas. Claro que, evidentemente, estão se referindo àquela que houve no sábado passado em Belo Horizonte. Uma quantidade grande de evangélicos foi às ruas para orar, uma grande carreata para orar, principalmente pelo presidente da República. Agora, o prefeito Calil proibiu, diz que vai multar em 20 mil. Eu não sei se ele tem essa prerrogativa de multar em 20 mil motorista, alguém que promover uma carreata. Ele está querendo atrapalhar a manifestação a favor do Bolsonaro nessa semana. O Bolsonaro precisa de uma manifestação popular de apoio a ele. Mas, em último caso, ele vai agir sem essa garantia dessa grande, mega manifestação. Ele precisa que seja grande para ele dizer que tem o povo com ele. Por outro lado, quanto aos militares, também ele tem resistências internas. Mas os militares é uma situação mais fácil, porque os militares aprendem a obedecer. E o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. O que ele fala, todo militar tem que obedecer, ainda que não concorde. Os generais que estão com ele tentam dissuadi-lo antes de ele fazer qualquer coisa. Mas na hora que ele gritar e der uma voz de comando, todos os militares têm que obedecê-lo. Isso é pacífico, ainda que não concordem. Bem, a análise que eu faço é a seguinte: o tempo já passou de algo pacífico no Brasil. O que seria pacífico? O presidente se compor com os políticos, distribuir cargos e conseguir uma maioria no Congresso para conseguir governar do jeito dele. Não conseguiu, não adiantou, está negociando cargos com o Centrão, mas não concretizou nada, apenas para protelar algumas medidas do Congresso contra ele. Então, é improvável que o Congresso tenha medidas contra ele, como, por exemplo, o impeachment. Agora, por causa dessa negociação que não se concretizou, não se sabe como vai se dar, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Alcolumbre, também sabem que eles não podem fazer um impeachment agora contra o presidente. Mas o Supremo Tribunal Federal quer obrigar o Congresso a botar esse impeachment para rodar. O presidente caminhou na direção da intervenção militar. Mas a época da intervenção militar pacífica também já passou. Haveria uma intervenção, o presidente tomaria conta da situação, evidentemente teria que fechar o STF, tomaria conta da situação e o país se apaziguaria, porque momentaneamente não há armas, não há força organizada para resistir à força do governo, às Forças Armadas. Mas esse tempo está passando, os militares estão dissuadindo o presidente. O general Mourão está a 1000 por hora negociando com o Supremo Tribunal Federal para os ministros se acalmarem. Ontem já o ministro Luiz Barroso disse: olha, os outros podem se calar, eu não vou me calar. Esse presidente ameaçou, vai receber impeachment. Então, falou grosso. O presidente sabe que não tem maioria no Supremo Tribunal Federal. O general Mourão está desesperado tentando acalmar por esta semana o Supremo Tribunal Federal. E se ele conseguir isso, que os ministros se acomodem, o Bolsonaro vai ficar sem jeito para fazer qualquer medida mais violenta. Então, essa turma de militares que está tentando dissuadir o presidente está, na verdade, jogando contra. E, no entanto, a coisa não está resolvida. Não há paz, não há acerto entre os poderes e não dá para continuar assim. Ou seja, vai continuar sangrando devagar.
mas vai continuar sangrando. A crise política vai continuar sangrando o país. Em breve esse sangue vai para as ruas também. Mas pela situação estará indo devagar. Eu vou deixar claro esse pensamento. A época de uma intervenção militar, pacífica e tranquila já passou. O povo não apoiou. O povo de Deus não orou, os militantes do Bolsonaro não conseguiram ir para a rua, essa época passou. Hoje, as coisas estão caminhando na direção de uma situação gradativa. Junto com a Polícia Federal, com outras forças, o presidente quer caminhar agora para consolidar o seu poder. Mas do jeito que as coisas estão no Brasil, uma verdadeira ditadura do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, não tem jeito de o Executivo fazer alguma coisa. Então, vai caminhar na direção da intervenção. Provavelmente não vai ser já, vai ter muito atrito e muita luta política pelo caminho até que a luta vá para as ruas e muita gente vai morrer. Enquanto isso, a crise econômica vai se agravando, a crise de pandemia vai se agravando, a bandidagem vai para a rua e os problemas vão se agravando. Então, a tendência é o país ir se agravando devagar, vai piorando, até o ponto de muita gente passar fome, a doença aumentar, e a bandidagem tornar as cidades insustentáveis. Nós vamos, ao invés de um regime militar, ao invés de uma intervenção direta, nós vamos sangrando o país todo devagar para essa situação. É o que Deus tem revelado. Web Rádio Ramá.